Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa conversa de peixe grande aqui do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, estou aqui com a Carol Simão e a gente vai apresentar para vocês que, óbvio, vocês já viram o título do episódio, né? Mais um peixe grande que, olha, demorou pra gente conseguir alinhar as agendas aqui, mas eu tô tão feliz que finalmente deu certo, mas eu vou deixar a Carol apresentar ele, porque aí ela tem a oportunidade de dar o oizinho dela aí também primeiro. Tudo bem, Carol? Tudo bem? Oi, pessoal. Aqui é a Carol Simão. E sim, hoje a gente vai conversar. E olha, não é a primeira vez que o nome dele surge quando a gente fala, fulano de tal, indicou tal livro. Foi o Pedro Pamplona. Não, ainda não foi o Pedro que tinha indicado, porque hoje a gente vai ter as indicações dele. E queria muito agradecer, Pastor Pedro Pamplona, por ter aceitado o nosso convite. É uma honra conversar com você, conversar sobre uma coisa que a gente gosta muito, né, que é livros. E, enfim, eu tenho certeza aí que o bate-papo vai ser uma delícia. Quero começar agradecendo, Thiago e Carol, pelo convite, né? Conseguimos ajustar aí nossas agendas e é um prazer estar aqui falando com vocês, com o pessoal do Ictus. Espero que seja um papo bem proveitoso, edificante. Espero contribuir em alguma coisa e indicar bons livros também. Né? Glória a Deus por esse momento. Talvez você ouvinte esteja no mundo da lua e nunca tenha ouvido falar do Pedro Pamplona, né? O que eu duvido muito, mas enfim. O Pedro, ele é um pastor batista lá de Fortaleza, né? Um sotaque gostoso de ouvir. Sim. Pastor da Igreja Batista Filadélfia. Pra quem é lá da região, fica, acho que no final do programa ele vai dar os contatos e tudo, o endereço da igreja e tal. Uma oportunidade pra você ir conhecer lá pessoalmente. Mas ele sempre tá nas redes aí, é twitteiro, né, o Pedro? Sempre antenado nos assuntos teológicos e eu acho que principalmente, pelo menos pro nosso contexto aqui, na parte literária, né? Ele tá sempre envolvido em indicações, em algum curso, em alguma coisa que envolve aí o universo literário. Então, mais do que nunca faz sentido trazê-lo como um peixe grande, no sentido de que pra gente um peixe grande ele tem que ser um cristão sério, e isso a gente não tem nem dúvida, e tem que amar livros, né? Eu acho que é check nos dois aí, né, Pedro? Espero que sim. Mas concordo. Nessa altura do campeonato, concordo, né? Você, ouvinte de longa data aí, já sabe que a gente tem uma brincadeira entre os participantes, onde a gente se desafia com palavras novas, aí, palavras difíceis ou pouco usual. E a gente vai desafiar, daqui a pouco a gente vai apresentar quais são as palavras e quem vai desafiar quem. Mas como é que funciona isso? Cada um de nós vai ter que falar essa palavra ao longo do episódio como se fosse uma palavra normal do nosso vocabulário. Obviamente, para ter graça, a gente não vai dar o significado para vocês ouvintes, mas como um benefício aí para vocês ouvintes, a gente usa qualquer uma dessas 3 palavras que forem apresentadas como código de cupom de desconto para que você adquira o seu plano no Clube Ictus. Esse código vale para qualquer um dos planos e ele tem validade até o final do mês de lançamento desse episódio. Então, se você assinar o plano Peixe Grande dentro do mês de lançamento desse episódio, você vai pegar com certeza uma das indicações que o Pedro vai trazer pra gente aqui ao longo do programa. Dito isso, o Pedro escolheu a mim pra desafiar com uma palavra. E qual é a palavra que você vai me desafiar, Pedro? Então, a palavra que eu lançarei desafio para Vossa Senhoria, Thiago, é hebdomadário. Hebdomadário. Para quem tá interessado em escrever isso aí como um código de cupom, talvez você opte por uma das outras duas, né? Mas tem aí um B mudo no meio. Apesar da palavra ter acento, para o código de cupom a gente não usa nenhum acento, tá bom? Isso, e começa com H também. Hebdomadário. Palavra difícil, mas significado acho que é até tranquilo. Com isso, então, eu vou desafiar a Carol e a palavra vai ser encapelado. Encapelado. Beleza. Encapelado, já verifiquei aqui o significado. E eu fecho aí o trio, desafiando o Pedro com a palavra fósmio. Fósmio, com EO no final. Nunca ouvi falar. Fósmio. Mas o significado não é difícil, né? É. Pensei que já era natural do seu uso. Vai ser. Legal, mas acho que antes da gente começar a entrar em conversa sobre livros e tudo, conta um pouco de você, Pedro.
Quem é Pedro Pamplona? Você já é cristão de berço? Você teve uma grande conversão em algum momento da sua vida? Como é que você se tornou o pastor Pedro e tudo mais? Eu costumo dizer que a minha história só é interessante porque é uma história sobre a graça de Deus. Mas eu não tenho muito coisas e reviravoltas da minha vida para contar. Nasci num lar cristão já. Na verdade, meus pais se converteram quando eu era bem novo, né? Então, eu cresci na igreja, no ambiente de igreja. Minha conversão foi ali por volta dos 10 anos de idade, quando eu resolvi entregar minha vida a Jesus. Lembro de um missionário pregando no culto, e ele fez esse convite a quem gostaria de se render a Jesus, e foi ali que eu tomei uma decisão sincera de me tornar verdadeiramente um cristão, de entender o que eu estava fazendo, assumir Senhor, né, Jesus como meu Senhor e Salvador. E é um momento marcante assim, na minha vida. E a partir daí já vivi essa cultura de igreja, mas agora como crente, né? Então, pude crescer na minha adolescência, na minha juventude, sempre envolvido na igreja, né? Tenho muita história para contar, muita história de igreja, muita história de retiro de igreja, muita coisa mesmo. Crescer nesse ambiente é maravilhoso, assim. É algo realmente da graça de Deus, por isso que eu digo, não tem muita coisa grandiosa para contar, mas a história pode ser grandiosa porque vem da grande graça de Deus, né? Isso formou quem eu sou, formou a minha adolescência, a minha juventude. Há um segundo momento muito marcante na minha vida cristã, muita gente vai, inclusive, se identificar com isso, porque eu escuto muita gente falando também disso, que foi quando, mesmo eu já sendo um crente em Jesus, mas foi quando eu fui desperto, assim, para me aprofundar mais na vida com Deus, para ler, estudar mais Bíblia, para estudar teologia, né, para me envolver mesmo assim de cabeça, né, para mergulhar profundo em Deus, né, que foi ali por volta dos 16 para 17 anos, quando eu conheci alguns pastores, alguns teólogos, conheci a teologia reformada e surgiu em mim um desejo muito grande de estudar a palavra, de estudar a teologia, de pregar, e isso evoluiu para um desejo ali de ser pastor. Você tem pastores na família, não? Não, nenhum. E esse desejo surgiu aí por volta dos 16, 17 anos. Lá para os 17, 18 anos, eu já tinha esse desejo forte no meu coração de ser pastor. E aí eu comecei uma caminhada, né, que eu chamei, inclusive, um livro que eu escrevi de Jornada Excelente. Comecei essa jornada até o Ministério Excelente, né? E foram 10 anos de preparação, vamos dizer assim, de Deus me preparando até que eu fui ordenado na Igreja Batista de Filadélfia. Então, entre os 18 aos 28 anos, eu estive nessa jornada aí, estudando, me preparando, servindo a igreja local, né, esperando Deus me usar, ou não, né, no ministério pastoral. Nesse período, eu casei com a Larissa, com 24 anos, com ela. Depois da salvação, é a grande graça e bênção que Deus me deu. E nesse período, nós já estamos indo pro 3º filho, tem um bebezinho que nós estamos esperando. Que legal. Então, sou pai do Davi, da Esther, e amanhã nós vamos descobrir o sexo e o nome do terceiro filho aí. Que legal. Que bacana. Tá empolgado aí, que legal. Você tá com quantos anos hoje? Hoje eu tenho 31, isso. 31. E você cresceu na Filadélfia já, não? Não. Essa é uma outra igreja que você foi? Não, passei minha infância e adolescência em contexto pentecostal, em igrejas pentecostais. E aí com 16 anos foi que eu fui para uma igreja batista, em 2013. Um ano e meio antes de casar com minha esposa, foi que eu fui para Filadélfia, porque ela era de lá, né? Eu era de outra igreja batista, e aí eu já estava querendo sair dessa igreja que eu era, né? E aí eu a conheci essa história é bem interessante, eu a conheci numa conferência da Editora Fiel, e interessante que a gente já tinha frequentado vários lugares juntos, mas nunca se encontrado, nunca se conhecido. E foi nessa conferência que a gente se conheceu. E aí eu fui para a igreja dela quando a gente noivou. Depois de alguns anos, eu entrei num estágio pastoral. A liderança da igreja me convidou para esse período de teste. E em 2018 eu fui ordenado como pastor. E estou lá servindo como pastor da Igreja Batista de Filadélfia até hoje, né? Sou pastor da igreja como um todo, pastor auxiliar. Há um outro pastor, né, mais experiente, que é o pastor presidente, homem de Deus, que tem me ensinado muito. Lidero lá o Ministério de Jovens, né? Não sou pastor de jovens, sou pastor da igreja como um todo, mas lidero o Ministério de Jovens, atuo muito também no Ministério Infantil. É uma paixão que eu tenho, desde adolescente, sempre servi no Ministério Infantil, já trabalhei como contratado de Ministério Infantil também na igreja que eu vim. Então, atuo muito nessas duas áreas, principalmente por lá. E aí tem um ministério, vamos dizer assim, online, né? Comecei escrevendo em blogs, comecei com texto,
né? E aí, de uma maneira que eu nunca esperei, assim, os textos fizeram sentido para muita gente, e aí eles começaram a viralizar e a serem espalhados por aí. Depois eu migrei mais para as redes sociais, para o vídeo. Hoje eu tenho o Review, que é o canal no YouTube. Na verdade, não é meu, né? Eu que apareço lá. Mas é um projeto do Iago que ele me convidou e a gente está lá, tá no Dois Dedos, também produzindo conteúdo para o Twitter. Eu gosto muito do Twitter, tem gente que não gosta, mas eu gosto demais. E a gente está nesse ministério aí, vamos dizer, na internet também, né? E ó, eu posso dizer que você tem uma outra paixão, que pelo menos foi assim, por onde eu comecei a te acompanhar, que é o Fortaleza, né? Futebol Clube. E olha essa coisa interessante, me conheceu por meio do Fortaleza? Sim. Você tá sempre postando fotos no estádio lá. Isso, cara, eu amo futebol, sou torcedor demais do Fortaleza. Sempre que os meus horários de culto permitem, eu estou no estádio, né? O crente tem essa dificuldade, entre aspas, com o futebol, né? Porque os jogos são na hora do culto. E o crente de verdade, né? Não troca o culto pelo futebol, lógico. Então, sempre que não é na hora do culto, eu tô por lá, tento estar por lá no estádio. É um lazer, um hobby muito bom. E eu gosto demais. E falo, sou corneteiro e apaixonado pelo Fortaleza lá no Twitter, no Instagram também. Você já conseguiu convencer o Davi a ser um torcedor Fortaleza também? Ainda muito novinho. Ele é sou do Fortaleza, gente. Já levei ele em jogo, ele gosta da torcida, ele gosta do mascote, fica pedindo pra ver o leãozinho lá no estádio, tem a roupinha dele, o uniforme. Olha que legal. Espero que ele mantenha essa decisão aí. Isso aí. É legal, eu já fui no estádio uma vez com o meu pai, quando eu era solteira, e realmente a sensação de estar num estádio, né, e vendo ali o mar encapelado de torcedores, sabe? É uma coisa, assim, muito fantástica. Eu, assim, sou corintiana até a página 2, né, porque... eu não ligo muito pra futebol, mas o ambiente ali, a sensação e o clima é outro, né? Meu pai até fala, meu pai é pastor, ele fala que ano de Copa é um ano assim que a gente realmente coloca nossa fé à prova, né? Principalmente se o Brasil vai pra final, né? Porque toda final é de domingo, né? Então, é aquela coisa, né? Copa do Mundo versus culto da igreja. Como, né? Essa era a pergunta que eu ia fazer. Você falou, crente de verdade, falta, mas a pergunta é, até na final? Como acontece uma coisa assim? É faz difícil. Um telão na igreja, né? Tem umas igrejas que mudam o horário do culto, né? O pessoal se adapta. O brasileiro é assim mesmo. De verdade, eu entendo que existe essa briga no hebdomadário, assim, né? Da vida. Mas... eu acho que situações diferentes, assim, especiais, eu acho que a gente ficar preso talvez um certo legalismo da nossa parte pra saber isso. Até porque é lazer, né? Lazer faz parte da vida de um cristão. Mas, de fato, não dá pra trocar futebol por Deus, no sentido do ídolos do coração, né? Temos que tomar um cuidado com isso. Foi tranquilo pra você, o seu pai, pra você convencer os seus pais a seguir a vida de ministério pastoral? Porque normalmente não é, né? Principalmente quando os seus pais, os seus avós não são pastores e tal. Foi tranquilo, sim. Minha mãe sempre sonhou isso. Que legal. Sempre desejou que os filhos se dedicassem a isso, assim. Então, foi tranquilo para os meus pais. Eles ficaram muito felizes, entenderam de boa. A gente tem uma empresa familiar que eu administrava. Inclusive, eu sou formado em administração, não em teologia. Depois que eu fiz mestrado em teologia, teve uma certa dificuldade, tensão a nível mais burocrático, financeiro, nessa transferência de sair da empresa, né, e assumir o ministério pastoral. Foi um tempo difícil, assim, de luta. Você chegou a atuar, então, como administrador? Sim, cheguei a atuar como administrador por um bom tempo, né, antes de me dedicar integralmente à igreja. Até hoje eu ainda faço alguns trabalhos na área de publicidade, porque dentro da administração eu me especializei muito em marketing e publicidade. Então eu trabalho hoje também como roteirista de publicidade, roteirista publicitário para vídeos institucionais e cinema e documentários. E de vez em quando trabalho com isso, mas minha área de atuação mesmo integral é como
pastor e talvez um segundo emprego de professor de teologia. Opa, que legal. Essa vontade de escrever para blogs, depois redes sociais, você acabou de falar que é roteirista, então a gente sabe que realmente quem gosta dessa profissão tem que escrever. Foi daí que surgiu a ideia para escrever A Jornada Excelente? Como é que foi essa coisa do autor, do escritor? Então, nessa época que eu comecei a estudar, eu descobri que eu tinha muita facilidade de escrever. Olha que legal. Né? Quando eu converso com as pessoas dizem assim, mas se eu tiver que escrever uma redação, por exemplo, numa prova do colégio, ou escrever aula na faculdade, eu passo horas pensando e horas para escrever um texto de 20, 30 linhas, e é muito difícil para mim, o papel não sai do branco, e eu nunca passei por isso. Eu sempre tive a ideia vem na minha cabeça e eu escrevo. Né? Então, eu sempre tive essa facilidade, agilidade também de escrever. Não me considero um grande escritor, longe disso, nem alguém muito criativo, mas uma certa facilidade com isso. Né? Então, passei muito tempo escrevendo muito, né? Principalmente quando não tinha os afazeres aí profissionais e de família. E gostei muito disso, era uma experiência muito boa. Sempre tive problema com português e até hoje tenho, mas conseguia escrever de forma prazerosa e de colocar as minhas ideias no papel, digamos, de forma mais rápida assim, do que o normal. Né? Então isso me ajudou muito, né? Me ajudou tanto a estudar quanto a escrever em blogs, preparar conteúdos, dar aula. A minha própria profissão que eu tenho hoje, que eu falei como roteirista, como copywriter, as pessoas me passam assim o briefing e aí eu escrevo e tenho facilidade de escrever rápido. Isso me ajuda muito também. Então eu sempre tive esse gosto e sempre foi um objetivo assim, um dia eu quero escrever um livro. Um dia eu quero escrever livros, né? Não só um, mas que eu tiver a oportunidade de escrever, né? Livros de teologia, livros de ficção, né? E estou nesse caminho aí. Você gosta de escrever histórias também, então? Gosto de ler, tenho algumas ideias e quero escrever também histórias, né? Esse tema da Jornada Excelente foi um tema que eu comecei a escrever sem nenhum contrato com a editora nenhuma, sem nenhuma procura de editora nenhuma. Comecei a escrever por escrever, por achar o tema importante. Depois de tantos jovens me procurarem, pedir conselhos, perguntarem como foi a minha jornada, né, a minha ida até o Ministério Pastoral, de conversar com vários jovens com esse desejo, vários seminaristas, e ver que as dúvidas, os anseios, os medos, as incertezas, os desafios são muito parecidos. É uma jornada muito parecida, que eu comparo com a jornada do herói, né? E todo mundo passa pelas mesmas coisas praticamente. Eu disse, olha, isso daria um bom livro, não conheço nenhum livro parecido com isso, no Brasil pelo menos. Vou escrever. E aí escrevi, e um dia numa conferência, um editor de uma editora perguntou se eu tinha alguma coisa escrita, e eu disse, estou terminando de escrever um livro sobre isso e tal, e ele, vamos publicar, então. Que legal. E deu certo, né? E é um livro que eu tenho um carinho muito grande, assim, por ser o primeiro, por ser um conteúdo que para mim é inédito. Há um outro livro da editora Fiel chamado Eu Sou o Chamado, do Dave Harvey, que ele parece um pouco, mas ele lida só com o chamado. O meu, eu lido com o chamado, inclusive uso muito esse livro do Dave Harvey, mas eu fui mesmo para a jornada, o que fazer, como estudar, como se preparar, como servir, enfim, vários pontos. Eu não conheço nenhum outro livro assim, então eu tenho esse carinho muito grande por ser um conteúdo assim, pelo menos que eu conheço, único, e muitos feedbacks positivos demais que eu recebi desse livro, de seminaristas, de jovens, né, agradecendo. Então é um conteúdo que eu gosto muito e é um livro que eu tenho muito carinho por ele. Tá publicado por onde, Pedro? É publicado pela editora Peregrino. Então, eu entrei no site deles, está esgotado, né, esse livro. A edição física. Eu sabia. A edição física, sim. Aí, que beleza, né? Olha aí, tem que partir para uma segunda edição. Opa, então. Ó, que delícia. Muito bom. E você acha que essa questão de você ter facilidade de escrever tem muito a ver com você ser um bom leitor, ou são coisas separadas? Você não tinha o hábito de ler e depois que você começou a escrever, que você começou a ler, como é que foi, assim, o Pedro leitor agora? Eu me descobri com facilidade de escrever antes de ser um leitor mais assíduo, vamos colocar assim. Mas a minha escrita melhorou muito, totalmente diferente para melhor depois que eu passei a ler mais. Isso é inegável. Então eu sempre tive essa facilidade de pensar e colocar no papel aquilo que eu pensei, mas com a leitura, e sendo um leitor assim voraz, vamos dizer, né, o meu modo de escrever mudou muito e a facilidade aumentou mais ainda. Então, tanto em ideias, vocabulário, quanto a forma de escrever,
também mudou bastante. E a leitura, só o fato de ler, isso ajuda demais, né? Principalmente se você quer escrever um livro, por exemplo, um livro de teologia, quando você lê muitos livros de teologia, você entende a forma, a cadência que os autores usam, né? Palavras, inclusive, como eles concluem um capítulo, como eles iniciam um capítulo, isso te ajuda demais. Se você vai escrever um livro sem nunca ter lido muito, você vai escrever... Gente, você vai precisar de a pessoa te orientando o tempo todo. Mesma coisa com histórias. É impossível, eu acho impossível alguém escrever uma boa história sem ser um leitor voraz de histórias. Você pegar esses grandes escritores, você vai ver a J.K. Rowling. Ela com certeza tem as influências dela. Ela leu muitas histórias. Né? Se você pegar, né, qualquer outro autor, ele vai dizer, olha, eu li... Todos vão dizer quase a mesma coisa. Eu li Tolkien. Eu li muito Tolkien. Né? E então eu me inspirei nele. Me inspirei em outras pessoas. Os autores de hoje, você vai lá, eu li Tolkien, eu li Lewis, eu li a Rowling, eu li o Frank Herbert, eu li o Patrick Rothfuss, Stephen King, né? Então eles vão dizer vários. Então, né, você ser um leitor de grandes autores te dá a possibilidade de escrever também de alguma forma legal. Sim, sim. Então, com certeza, isso mudou muito na minha vida também. E para pregar, para escrever sermão, né, e para pregar. A literatura ajuda demais nisso. A forma como você escreve, a forma como você organiza suas ideias para preparar o sermão, a forma que você tem para ilustrar coisas que a literatura te oferece de possibilidades. Então, até isso mudou muito. Ai, né? Então, a leitura assim, transformou muita coisa na minha vida. Inclusive, também no modo de falar. Isso mudou muito, assim. Né? Eu lembro que na faculdade eu tinha uma facilidade também em falar diante das pessoas, mesmo sendo tímido, mas o conteúdo literário me ajudava muito a saber como dizer, o que dizer, palavras usar, como organizar minhas ideias para poder falar também. Então, a leitura ajuda, inclusive, na oratória. Né? Isso foi muito importante para mim, tanto no período estudantil, como principalmente de pastor, né? Pastor trabalha falando. Exato. Né? Então, isso é muito bom. Não, e pastor trabalha falando, mas é que nem médico, né? Médico não tem espaço para errar ali no diagnóstico, né? E pastor, quando vai falar, principalmente no aconselhamento, numa meditação, não pode errar, né? Eu tô usando aqui aspas, porque nós somos pecadores, somos humanos, né? A gente sabe que pode acontecer. Mas a responsabilidade de um pastor chegar ali na frente do rebanho, das ovelhas, e falar alguma coisa errada, né? É muito séria, né? É muito complicada, né? Então, realmente... Isso. Eu digo que os melhores e maiores peixes grandes costumam ser pastores, não desmerecendo aqui outras profissões, mas é porque vocês vivem lendo. É impressionante, assim, tá sempre com livro e... Hoje eu te vejo, você tá com um livro, semana que vem se eu te ver vai ser outro livro, e sabe, nesse inteirinho já foi 2, 3 livros, assim, é uma vida de estudos eterna, né? O que, pra quem gosta, é maravilhoso, né? Isso, Quando mais ou menos começou a sua jornada de leitor, ou Pedro? Nessa época dos 17 anos por aí, esse interesse por teologia, esse interesse pela pregação. Então, a teologia me fez um apaixonado pela leitura. Eu não era antes disso, né? Eu não era um estudante que lê muito, né? Não era um adolescente leitor, né? Tanto que eu só fui ler ficção e essas grandes histórias depois de velho já, né? E perto agora dos 30, 20 e poucos anos, né? Então, não tinha essa paixão. Foi a teologia que me levou aos livros, e a teologia me abriu um mundo aí de leituras, não só teológicas, mas outras leituras, mais ou menos nessa época. Quando a gente é adolescente, a gente joga bola, né? Diz aí. Não à toa ele é fã, né, de futebol. Exato. Bola eu joguei demais na adolescência. Tentei ser jogador de futebol também. Ah, que legal. Ah, é? Que legal. Não vou nem perguntar que time você que sonhava jogar. Vamos lá, né? Eu acho que a gente chegou naquele ponto em que todos anseiam, né? Que são as indicações dos livros, né? Do nosso Peixe Grande. E eu tenho certeza aí que a gente prepare aí papel e caneta, porque vai sair coisa boa aqui. Eu já
né? Não sei se vai estar na lista, mas a gente vai ter que falar de Harry Potter, tá bom? Fica aí só na pauta, porque vamos ter que citar. Mas não precisava nem falar, né? Se ele não citasse Harry Potter, eu falava, eu acho que a gente convidou a pessoa errada. Mas vamos lá, Pedro, diz aí pra gente aí quais foram as leituras, autores, livros que marcaram sua vida, negativo ou positivamente, não sei, o que você manda? Beleza, posso ficar à vontade aqui para mostrar todos que eu selecionei? Vontade. Tá certo. Então, tem uma pilha de livros aqui que eu procurei e achei na minha estante. Inclusive, preciso organizar ela, porque tem alguns que eu não achei. Eu vou começar com o livro que mais mudou a minha vida, certo? Que mais impactou, tanto em nível de conteúdo, quanto em nível do que ele abriu para mim de possibilidades. Foi um livro que eu conheci exatamente nessa época, aí dos 16 para 17, talvez 18 anos, que foi esse livro aqui do John Piper, okay, chamado Em Busca de Deus, que ele era publicado antigamente como Teologia da Alegria. E esse livro aqui, eu conheci o John Piper, gostei dos vídeos dele, das pregações dele, e aí me disseram que esse livro aqui é o principal livro da vida dele, e realmente é, né? O ministério dele é o Desiring God, e é o nome desse livro em inglês, né, Desiring God, Em Busca de Deus, e ele apresenta o conceito dele de hedonismo cristão. E aqui ele apresenta também a teologia mais reformada e calvinista dele, da soberania de Deus. E foi esse livro que me levou a essa visão da soberania de Deus, de uma doutrina da salvação calvinista e da teologia reformada, de conhecer o John Piper, e a partir do John Piper caminhar pela linha teológica dele, me apaixonar por isso e ler outros livros e vários outros autores. Então esse livro aqui mudou muita coisa para mim, com certeza é o livro que mais marcou a minha vida, tanto em conteúdo quanto pelo momento e aquilo que ele abriu de portas teológicas, né, de possibilidades para mim. John Piper foi o meu pastor sem saber que é o meu pastor. Sempre tem, né, alguém que a gente admira e que nos ensina muito de longe, né, pela internet, alguma coisa. O principal da minha vida foi o John Piper, com certeza. Olhando para ele que eu vi assim, eu quero pregar também, eu quero pastorear, eu quero poder ser 1% na vida de alguém do que o John Piper é na minha vida. Né? Então esse livro aqui, com certeza, é o primeiro e o mais marcante que eu tenho para mostrar desta lista. Que legal. É interessante isso que você falou, da influência que a gente tem com as pessoas na internet, né? Usando o John Piper. Da mesma forma que você consumiu pra caramba, você até disse aí que ele, sem saber, foi o seu pastor. Eu consumi muito John Piper também, alguns anos atrás. Não só a questão de literatura, mas a questão dos vídeos dele, tudo, né? O que faz a gente pensar no tamanho da nossa responsabilidade quando a gente coloca aquilo que a gente acredita na internet, né? Seja em podcast ou em vídeos, como você tem feito agora, ou no blog. Você falar, comecei muito despretensiosamente. Eu nem sei o que faz a gente acabar escrevendo na internet quando a gente não parte em busca da fama, né? Que acho que é a motivação totalmente errada de fazer. Mas a partir do momento em que a gente coloca alguma coisa pública desse jeito, é a gente colocar nas mãos de Deus e falar, ó, Deus, leva onde você quiser. E a responsabilidade nossa caminha junto, né? Num certo sentido até perigoso e assustador. E eu não sei como você lida com isso hoje. Hoje você é um nome muito proeminente, uma pessoa muito relevante. As pessoas, quando falam, olha, o Pamplona falou isso aí, ela já, preciso prestar atenção, é algo sério. Como é que você lida com isso, antes de seguir nos livros aí? Isso traz um peso, assim, precisa trazer, ainda mais sendo um pastor, né? Então eu tenho uma responsabilidade, primeiro, como igreja local, não posso sair por aí pela internet falando um monte de besteira ou coisas que vão contra a minha própria igreja ou que vai afetar a minha igreja. E há essa responsabilidade também de saber, e às vezes isso me assusta e me surpreende, né? Um dia eu estava olhando a Amazon, né? E aí vi um livro lá em promoção, publiquei o link lá e disse, olha, esse livro aqui é muito bom, já li, tem promoção lá, tá muito barato. E aí passou um tempo, eu voltei lá e o estoque já estava esgotado da Amazon. Uau. E foi o dia que eu percebi, assim, eu conto isso só para dizer que é o dia que eu percebi, assim, gente, tem muita gente que vai naquilo que eu falo, entendeu? Tem muita gente que eu disse, compre o livro, muita gente comprou. Sim. E isso é um peso, uma responsabilidade muito grande, né? A gente não pode estar lá atuando de qualquer maneira, dizendo qualquer coisa, porque eu sei que a opinião vai ser usada na vida das pessoas. As pessoas estão lá para ouvir, né? Sim.
Então, é algo que hoje, eu creio, né, Deus me colocou numa posição dessa de certa influência e ele me deu responsabilidade para isso. Eu espero estar agindo de maneira responsável. Então, a gente sempre tem que pensar muito no que vai escrever, no que vai postar, né? Tentar fugir de ficar comentando polêmicas o tempo todo. Se for entrar escolher numa briga. Né? Isso, eu ia dizer isso agora. Se for batalhar, escolher bem as batalhas, né? Porque a gente não pode fugir de algumas. Por isso que até que a gente... Isso é o primeiro capítulo do livro lá que eu escrevi junto com o Iago, com o Guilherme, sobre teologia do coaching. Eu escrevi sobre justamente qual é a hora de batalhar. Como é que a gente escolhe as batalhas e que não é errado batalhar por algumas coisas, né? Então, mas é preciso muito cuidado. Sim. Então, tem uma responsabilidade, tem um peso, tem um cuidado. Às vezes eu coloco uma coisa lá e alguém diz, isso aí não foi legal, e aí eu vou analisar que não foi. Então, eu tenho que apagar. Não, mas muita gente já viu e tem que pedir desculpa ou tem que corrigir. E a gente vai aprendendo. É isso aí. Aí, né? Eu sempre digo que o Twitter é ruim para quem faz dele um lugar ruim. Sim. Né? E para mim, o meu conteúdo é de boa lá. E as respostas que eu recebo, a maioria são de boa total, por isso que eu gosto de lá, não vivo em treta, nem em guerra com ninguém por lá, então o Twitter pra mim é tranquilo. Eu sei que às vezes a gente recebe umas lapadas, né, injustas, do nada, né? Mas é a vida, né? Quem se colocou nessa posição tem que aguentar algumas coisas também. Faz parte. Eu queria só fazer um parênteses, Carol, falar com o ouvinte mesmo. Porque a gente está gerando aqui conteúdo tanto no Ictus Podcast quanto no Leitura Bíblica Comentada, que se você não conhece, é ouvinte aqui, a gente tem um outro podcast onde a gente lê um capítulo da Bíblia toda semana com vocês e conversa sobre eles. E a gente sempre fala por lá, eu acho que é uma deixa boa pra gente falar aqui também, para que vocês orem por nós, não nós do Ictus, mas nós geradores de conteúdo cristão. E aí eu tô colocando pra você também a responsabilidade de orar pelo Pedro, por qualquer pessoa aí que você admira na internet, porque as pessoas elas são muito prontas pra jogar pedra, pra dizer que discorda, pra isso, pra aquilo, mas vocês todos têm que entender que qualquer um de nós é falho, qualquer um de nós acorda de mau humor de vez em quando, qualquer um de nós não tem todas as informações e às vezes comete a bobagem de comentar sem ter pensado 100% no assunto. Enfim, nós somos falhos como qualquer pessoa. E pelo fato da gente estar numa posição onde a gente se coloca na vitrine, né? E de uma certa forma representando Deus, representando a mensagem dele, levando a mensagem dele, entendam que o tamanho da responsabilidade nossa é grande. E que a gente precisa de um suporte espiritual da parte de todos vocês que gostam de tudo que qualquer um desses geradores de opinião cristão aí promove na internet. Então sempre lembre de, nas suas orações, orar por nós, para que Deus nos proteja, para que Deus nos dê sabedoria para, como a gente falou aqui, escolher as batalhas certas, para que nos momentos em que a gente estiver mal, a gente ter a humildade e a calma de ficar quieto às vezes, sabe? Aproveita a presença do próprio Pedro para que você separe um tempo essa semana mesmo para orar pelo Pedro mesmo e por todas as pessoas aí que você segue. Amém. É isso aí. Se você gosta de algum produtor de conteúdo, ore por ele aí na internet. Sim. Posso continuar aqui? Por favor. Beleza. Para completar o combo aqui do John Piper, eu vou mostrar esse outro livro aqui dele, que é o Pense. Esse livro também mudou muito a minha mentalidade. Eu vim de um contexto onde, às vezes, estudar, pensar, buscar a intelectualidade era mal visto. Aquele texto da letra mata, mas o espírito vivifica. Era muito mal utilizado, né, mal interpretado. E aí, ler esse livro aqui do Piper, ele me levou a entender o uso da mente na vida cristã. Isso foi transformador para mim também. Há um outro livro do John Stott, muito famoso, né, que eu creio também a pensar. Mas esse do Piper aqui me marcou muito, assim, é um livro bem completo, assim, sobre uma crítica à anti-intelectualidade cristã da igreja evangélica, e ele mostrando como você pensa para a glória de Deus, como você pode ser intelectual para a glória de Deus. Então esse livro aqui também é sensacional. Sim. Então Pense, a vida da mente e o amor de Deus, do John Piper. 2 livros agora de áreas mais ministeriais que me marcaram muito. Primeiro, esse aqui do Martyn Lloyd-Jones, Pregação e Pregadores. Esse foi o primeiro livro de pregação que eu li na vida e até hoje é o livro sobre pregação mais marcante que eu já li na minha vida. Eu já li vários. Assim, muito direto. Para mim, tem a melhor definição do que é
pregação, que ele diz: é a lógica pegando fogo, é a teologia em chamas, é o raciocínio eloquente. E ele vai falar tanto da pregação quanto do pregador. Como deve ser uma pregação, como deve agir o pregador. Lloyd Jones, ele participou ali de um chamado avivamento no país de Gales, e o pessoal diz que ele foi o último dos puritanos, né? Mas ele era do nosso tempo aqui do século XX, e foi um pregador que muitos dizem excepcional. Então esse livro aqui dele me marcou demais, uma pregação assim expositiva, uma visão mais reformada da pregação também, mas não só da teologia reformada, né? Qualquer pessoa que lê esse livro aqui, que é ser um pregador, vai ser muito abençoado pelo Lloyd Jones. Tem até umas coisinhas dele que eu nem concordo, assim, detalhes, mas é um livraço sobre pregação. Outro que mudou muito a minha visão sobre a igreja é o 9 Marcas de uma Igreja Saudável, do Mark Dever. Sim. Então, esse livro aqui é um clássico total, né? Eu tenho até essa versão aqui, que é a versão antiga, né? Já tem uma versão mais nova, mas quando eu li esse livro, eu também, né, caiu a ficha do que uma igreja deve caminhar, no mínimo, nessas marcas aqui. Claro que a gente pode pensar em mais marcas, claro que a gente adapta essas marcas para a nossa igreja no sentido de vivê-las na realidade brasileira e não americana, como a igreja dele, mas essas marcas aqui são indispensáveis e são marcas que a gente deve olhar e dizer: será que minha igreja tem essas marcas? Será que eu como pastor, cultivo essas marcas? Ou se eu vou escolher uma nova igreja, ela tem essas marcas aqui? Então esse livro aqui é um marco, realmente, no evangelicalismo, tanto norte-americano quanto brasileiro. É um livro que mudou muito assim, a minha visão sobre a igreja, e a minha igreja aqui se baseia muito nesse livro, no Ministério 9 Marcas do Mark Dever. Excelente também, transformadora. Que legal, sensacional. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que a minha doutrina preferida é sobre a Trindade. E se você escutou isso, talvez se você conhece um pouco sobre a Trindade, você já sabe qual livro que eu vou citar, certo? Que é este aqui de Agostinho, a Trindade. Esse livro também foi um grande marco. Aí, talvez seja o livro mais histórico que eu vou citar hoje. Não foi o primeiro sobre a Trindade que eu li, mas quando eu li a Trindade de Agostinho, eu vi a seriedade, a profundidade, a beleza da escrita de Agostinho sobre esse tema. E isso me marcou muito. Como um teólogo lá do quinto século, do início do quinto século, quando ele escreveu a Trindade, ele conseguiu formular bem essa doutrina, defender bem essa doutrina, me fazer apaixonado ainda mais por essa doutrina, porque tem horas aqui que o Agostinho está praticamente orando e escrevendo sobre a Trindade. Então tem uma beleza envolvida nesse livro, e você sai daqui entendendo muito sobre a Trindade e amando, né? Que legal. Ficando maravilhado com a Trindade. Apesar dele ser meio fósmil nas últimas páginas aqui, nos últimos capítulos, mas é um livraço. É um livro... A paixão que ele escreve é similar à paixão que ele apresenta no Confissões? Porque no Confissões ele derruba o coração dele lá, né? Confissões é assim o tempo todo, né? Porque são as confissões dele, né? Sim. Mas aqui tem trechos que se parecem, sim. Ele tem esse tipo de... Os autores daquela época tinham esse tipo de escrita, né? E o Agostinho tinha muito. Mas aqui ele tá, às vezes ele escreve como quem estivesse falando com a própria Trindade, né? Chama Minha Trindade. E é muito legal, muito bacana. Né? Principalmente para quem é leigo e não estuda teologia, é pesado ler a Trindade, apesar da fosmicidade aí do final? Cara, é o seguinte, você vai ter uma primeira parte do livro que é tranquilo. Tranquilo assim, né? Não é um livro pro iniciante do iniciante, mas é de boa ler. Mas quando ele começa lá para metade, mais perto do final, ele vai fazer as analogias da Trindade, ele vai comparar a Trindade com a mente humana, com o amor. E aí é a parte mais filosófica, menos teológica, mais filosófica. E aí começa a se complicar um pouquinho, né? Mas é um livro que se você quer estudar a doutrina da Trindade, recomendo aí. A gente tem em português, tem essa bênção aí, tem em português, então é um livro super indicado. Outro livro que me marcou muito, vou citar dois. O primeiro eu não achei aqui na minha estante, mas tem aqui em algum lugar, que é A Cruz de Cristo, de John Stott. Esse livro também é um clássico. Se você nunca leu, não existe o crente que não leu esse livro, então vá ler, certo? É uma obra fundamental, histórica, assim, marcante sobre a obra de Jesus Cristo na Cruz do Calvário. Então esse é um livro também que muda paradigmas, né? Que é o assunto central do cristianismo, né? A cruz. Então ele tem uma teologia profunda e muito pastoral também, assim, muito aplicada à nossa vida. Então, A Cruz de Cristo é um livro
todo cristão deve ler. Colado com ele, um livro que muito me marcou, assim, tanto a minha vida como o meu ministério, é um livro que pouca gente conhece, infelizmente, que é esse aqui, chamado Morte por Amor, do Mark Driscoll, né? Sei que é um autor aí que já caiu muito em descrédito, né, e polêmicas, muita gente não gosta dele por causa disso, mas esse livro dele aqui é muito bom. Mark Driscoll produziu muita coisa boa, certo? E esse livro aqui é um livro excelente, que ele aplica a teologia da cruz a casos específicos da vida das pessoas. Pessoas que passaram por ele no gabinete pastoral dele. Por exemplo, vou só citar aqui por que esse livro é tão marcante. Porque é uma teologia da cruz aplicada a casos reais e casos bem chocantes, assim. Então, para você que já estudou um pouco de teologia, né, cristologia e teologia da cruz, ele fala assim, por exemplo, eu abusei sexualmente de uma criança. Isso é alguém dizendo para ele. E ele escreve, Jesus é a justificação do John. Meu pai costumava me espancar. Esse é outro testemunho. E ele diz, Jesus é a propiciação do Bill. E aí tem um caso de uma mulher estuprada, e ele vai aplicar a expiação à vida dessa mulher, né? Tem o caso de um homem que, se eu não me engano, ele é pedófilo, e ele tem certeza que ele vai pro inferno, não tem perdão mais para ele, e ele diz, Jesus é o resgate dele, né? E tem um aqui que está atormentado por demônios, ele diz, olha, Jesus é o Cristo Victor da Kate. Então, ele vai aplicando esses conceitos teológicos da cruz e conceitos da teologia histórica, da obra da cruz, à vida das pessoas. E, gente, isso aqui me marcou demais. É um livraço, um livro muito bom, né? Que eu não sei se você encontra mais, mas eu tenho isso aqui para mim uma relíquia da minha estante. Que legal. É um livro que, se a gente não mandar, vale a pena procurar num sebo ou qualquer coisa assim. Sim, exatamente. É porque a editora, só para explicar, essa editora não existe mais a Tempo de Colheita. Eu acho, né, que ela não existe mais. Então, esse livro aqui é muito bonito, inclusive, mas é difícil de achar. Qual que é a editora? É Tempo de Colheita. É uma editora que começou a publicar alguns anos atrás os livros de Driscoll aqui no Brasil. Você falou, eu sei que ele caiu em descrédito. O brasileiro, ele tem esse mau costume de cancelar as pessoas quando a pessoa cai, né? E aí, de repente, tudo que a pessoa produziu de bom perde o valor do dia pra noite. É tão triste isso, né? Eu já li alguns livros do Mark Driscoll, não li esse ainda, e eu gostava muito. Faz sempre que eu não leio dele, né? Mas não tira nenhum mérito de todos os livros muito bons que eu li dele, só pelo que aconteceu na vida particular dele, né? O Driscoll, ele tem livros e pregações excelentes, né? Inclusive, ele foi um pastor muito influente nos Estados Unidos pelo lado positivo. Sim. E aí, andou errando aí na vida ministerial dele, né? E ele tá hoje, né, pastoreando outra igreja, plantou uma outra igreja, mas aqui no Brasil pegou muito mal, assim, tudo isso. Lá nos Estados Unidos também, né, lógico. Mas ainda tem esse livro, pra mim, é uma preciosidade dele. Se você encontrar em algum lugar, é o Morte por Amor, Cartas da Cruz, do Mark Driscoll. E outro que eu tô aqui com ele pra mostrar, eu tô mostrando os livros, nem sei se vai aparecer, mas tô mostrando pra vocês, né? Não, Sim. tá ótimo. É esse aqui, Coisas da Terra, que tem um prefácio do John Piper, é do Joe Rigney, esse é um autor que eu gosto demais. E esse livro aqui, ele fala sobre como você aproveitar as coisas da criação, né, para a glória de Deus, né? É um livro que vai aplicar o hedonismo cristão do John Piper à nossa utilização das coisas criadas, dos prazeres da vida, dos lazeres da vida, das coisas da vida. Então, é um livro que tem uma perspectiva trinitária excelente e que vai tratar de como nós usamos o mundo para a glória de Deus. Então, ele fala muito de lazer, de esportes, entretenimento, todas essas coisas assim. É um livro que foge do legalismo totalmente. Olha. E apresenta uma visão bíblica excelente sobre como desfrutar das obras de Deus, desfrutando de Deus, né? Então, isso E ele fala muito de Agostinho aqui, muito. Tem muito John Piper nesse livro, tem muito Agostinho, tem muita Trindade, tem muita teologia. Então, é um livro muito bom. Ele cita uma frase de Agostinho aqui, que eu abro inclusive em cima da página, que é muito boa. Pouco te ama aquele que ao mesmo tempo ama outra criatura sem amá-la por tua causa. É a ideia de que se a gente amar alguma coisa desse mundo, a gente ama por causa de Deus, porque é Ele que criou. Então, é um livro muito bom.
E eu vou passar agora para as ficções. Opa, Certo? aí sim. Já pensou se separei- ela fala agora? E são esses os livros, Carol? Eu, só- É o Harry Potter. Eu já falei que eu, tá na pauta. eu poderia falar de mais, mas eu vou citar 3. Eu acho que quem me segue também sabe quais são essas 3, certo? Primeira ficção que eu li na minha vida e que me marcou muito e que até hoje constantemente volto a elas são as Crônicas de Nárnia, certo? Eu tenho É a edição que eu tenho essa edição aqui. especial aqui, ó, que é a antiga especial. Lindona, né? Então, e eu tenho lido com os meus filhos, o Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa. Ai, que É. legal. Essa é a minha preferida, junto com O Cavalo e Seu Menino. São minhas duas E é preferidas. pouquíssimo falado, né? O Cavalo e Seu Menino. É uma história muito legal, né? Exatamente, é pouquíssimo falado. Inclusive, eu tenho pregação em cima da Bíblia e do Cavalo e Seu Menino. Vou pregar isso daqui a 2 semanas na igreja, Que legal. né? Eu acabei de pregar num retiro de jovens que eu fui agora sobre isso, sobre soberania de Deus. E essa é uma história muito sobre a soberania e a providência de Deus. Então, essas crônicas me marcaram muito, assim, também. A primeira ficção que eu li, como eu falei, foi meu contato, assim, com essas histórias, com as histórias do C.S. Lewis. Uhum. A primeira ficção que, fora os livros paradidáticos do colégio, vamos dizer assim. Sim. Sim. Mas já E começou bem, né? Porque realmente C.S. que Lewis, pegou. né? É maravilhoso. Exatamente. É ruim E começar eu com a conheci régua o C.S. muito Lewis, alta, né? assim. Eu conheci o Lewis através das Crônicas de Nárnia. Depois li Caça de um Diabo Seu Aprendiz, Livros Puros e Simples e alguns dos outros livros dele, né? Uhum. Falta ler só a trilogia cósmica. É. Tô doido pra ler. Mas não li ainda. Não, a gente tem uns podcasts sobre ela, falta gravar sobre a última só, né, Carol? A gente tem o... É que Os não dois me primeiros. pegou, entendeu? Então, assim. Não foi, né, pra você, Pra é mim não- verdade. Eu sei que é muito bom aí, mas talvez eu não sei, eu tinha acabado de ganhar neném, eu tava em outra vibe, entendeu? Aí comecei a ler, não curti muito. Tava lendo Nana Nenê. É, então. Nem li. Eu não sei nem. Então, mas discordar ou não se concordar. apega à minha opinião, porque eu sou uma, né? Quem sou eu na Ela fila não do gosta pão, do né? peregrino. Né? Sem polêmicas aqui. Ô, eu queria só pegar a deixa aí que você indicou Crônicas de Nárnia, disse que tá lendo o Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, pra fazer uma semi-propaganda, né? Atrasada, mas uma propaganda. A gente tem um novo espaço no Discord agora do Clube Ictus, onde a gente tem feito várias leituras coletivas aí junto com vocês. A gente organiza cronograma de leitura, a gente faz lives para discutir as leituras. Na data de publicação desse episódio, a gente já vai ter terminado as Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeiro e o Guarda-Roupa, mas na data de gravação do episódio, a gente tá um pouquinho à frente da metade do livro, então o pessoal tá vivendo agorinha essa experiência de ler junto com a gente. Tá muito legal. A gente tem ideia de fazer vários outros livros lá, então se você tem vontade de começar a ler ou gosta já muito de ler e quer ter a felicidade de ler junto com outras pessoas, procura aí na descrição do programa que a gente vai deixar o link pro canal no Discord pra você fazer parte, tá bom? E o Pedro tá mais que convidado de ir lá também, tá? A gente tem várias pessoas influenciadoras lá no meio junto, vai ser muito legal ter o Pedro com a gente lá também e oportunidade pro resto dos seguidores dar uma tietada também, porque não, né? Olha aí, legal. Esse dia eu apareço mesmo por lá. A segunda que eu vou mostrar, a ficção, é O Senhor dos Anéis. Eu tenho essa edição aqui, ó, histórica, Nossa. antigona também, que é linda demais. Um cara me vendeu esses 3 livros aqui por R$60. Nossa. E eu falei assim, esse cara tá louco. Mas se ele tá louco e vendendo, eu vou comprar. Exatamente. Primeiro eu compro, depois eu falo que ele era louco. Na época, eu achava cada um por R$100, R$120. O cara me vendeu os 3 por 60, eu comprei na hora. Isso aí, não pode Que legal. desperdiçar a oportunidade. Senhor dos Anéis, mesmo eu tendo assistido os 3 filmes já várias vezes, em versão estendida, e eu assisto o Senhor dos Anéis várias vezes, várias. Um dia desse eu estava assistindo de novo, e daqui a pouco eu vou assistir de novo. Mas mesmo tendo assistido já várias vezes, que pra mim é a melhor adaptação que o cinema já fez de uma ficção, quando eu li pela primeira vez o Senhor dos Anéis, foi uma experiência incrível. Tem algumas coisas bem diferentes do filme. Você já tinha assistido o filme, não? Já. Eu tava dizendo aqui, né? Já assisti várias vezes. E mesmo Não, mas assistindo. quando você leu a primeira vez, Sim, você já tinha visto o assistido. filme? Já tinha assistido várias vezes. Sim. E foi uma experiência muito boa. Muito boa mesmo. Senti um pouco, mas não aquele. Tem muita parte que é chata, que é carregada demais, detalhista demais. Talvez alguém passe por essa experiência, mas pra mim não foi tanto assim. Pra mim só lembro de uma parte que foi assim.
e que logo passou e que depois tudo era excelente. Ai, que legal. Então, eu tenho essa edição, eu tenho a nova edição também, que eu ganhei da HarperCollins, que eu uso como decoração. É tão bonito que Tem até, né? pra decorar, caixinha, né? é pra decorar o escritório. Sim, sim. Daqui a pouco eu vou ler essa nova edição, eu vou ler de novo. Né? A gente tá na terceira também, né? A gente leu os 2 primeiros. Foi. Tem 4 episódios gravados, 2 pro primeiro, 2 pro segundo e estamos devendo a terceira. Você curtiu a adaptação do Hobbit pro cinema, não? Não, do Hobbit não. Não, né? Eu também não achei bom. O Achei Hobbit que é um eles mudaram livrinho, tanta coisa. Quiseram fazer 3 filmes em cima de um livro É. bem pequeno. Eu acho que assim como é unânime, ou pelo menos a grande maioria, fala que a adaptação do Senhor dos Anéis pro cinema é uma coisa grandiosa e que tá muito longe de datar no sentido de ficar velha, realmente, de ter que ter uma nova adaptação, a grande maioria fala que Hobbit ficou muito assim a desejar, né? Então... Uhum. E detalhe, É o né? Seu filme- hype pro seriado aí, como é que tá? Eu ia perguntar Cara, isso. tava pouco, mas agora tá muito. Depois dos últimos trailers e fotos, Ai, nossa. eu tô numa expectativa boa, assim. Pode ser que dê muito errado, Aham. pode ser que dê muito certo também. É. Eu tô com medinho. É algo arriscado, mas espero que dê certo. As coisas que estão saindo agora, ultimamente, têm me agradado. Sim. Eu não sou daquele tipo de leitor muito purista, assim, sabe? Aham. Uhum. Por exemplo, eu acho que o Peter Jackson acertou demais em ter tirado Tom Bombadil da história. Não precisava disso no filme, né? Tem gente que reclama, não podia ter tirado, e como é que tirou? Eu acho que tinha que ter. Eu não vi a versão estendida, ele não tá nem na estendida? Eu acho que não, que eu me lembro, tá, não. não tá. O final é bem diferente, né? Sim, sim. E, assim, no sentido de tem mais coisa no livro que não aparece no filme. Mas eu Uhum. achei de boa Mas também, não vai assim. falar, não vai contar, porque eu tô lendo É, o livro. lógico, Falta né? o terceiro ainda. Pois é, tu vai se surpreender porque é muita coisa boa. Tu vai achar legal no livro, que não apareceu no filme, talvez porque não dá tempo, né? Senão ficaria muito longo. Então. Mas eu não sou esse tipo de purista, sabe? Então, se fizer bem feito... Assim, só não gosto quando muda tudo, né? Quando muda... Sim. Por exemplo, o que a Apple fez com Fundação do Asimov foi terrível. Desgraçaram. Ali foi uma das piores adaptações que eu já vi na minha vida. Eu não sei se vocês já leram ou assistiram, mas para quem é fã de Fundação, e eu gosto muito desse livro do Asimov, é horrível. Posso indicar ele aqui também? A Fundação? Pode indicar. São 7, né? Tem vários livros, mas a trilogia, mesmo que são os originais, assim, só li a trilogia. Os originais que eu digo que foram os primeiros escritos, né? E ficaram super famosos. Uhum. O último que eu vou falar é esse daí que você já falaram, né? Que é Harry Potter. Então, Harry Potter, vou fazer uma afirmação aqui, certo? Foi a leitura mais agradável que eu já fiz na minha vida. Que legal. Uau. Que E legal. uma das mais marcantes. Uhum. A Rowling conseguiu escrever uma história incrível, com um mundo incrível e de uma forma agradável de ler Harry Potter. Uhum. Eu lembro, eu li a Pedra Filosofal em um dia, Nossa. né? E li A Câmara Secreta em um dia e meio, quase 2, da segunda vez que eu li Harry Potter, né? Porque é muito bom. Uhum. Eu lembro que da primeira vez que eu li Harry Potter, eu me programei para ler um por mês e eu tinha que eu ia comprando, né? Um de cada vez, um de cada mês. Coisa de quem tem que comprar fralda também, né? Pros filhos. Sim, E aí eu chegava no dia 5 e eu já queria ler o livro inteiro se eu pudesse. Não, se eu pudesse, não, né? Se fosse para ler. Mas eu vou passar o mês todo lendo, eu leio um capítulo de cada vez, eu leio 15 páginas de cada vez. E era muito difícil. E no final eu aguentava. Chegava lá no meio do mês, aí já tava no final do livro. Agora tem que ler até o final. Então a Rowling escreveu um livro Fantástico. sensacional. Sensacional. E você acha que a adaptação pro cinema fez jus? Não fez, não. O Pirraça fez falta, né? Eu vou discordar. Eu não gosto do Pirraça. Essa é outra adaptação que eu acho que ficou bem nos filmes, Sem assim, não ele, tem ele. né? Quando eu li a primeira vez, eu falei, nossa, ele foi importante, pelo menos no primeiro livro, ele foi importante. Eu senti falta dele no primeiro filme. Mas depois que eles deram sequência, eu falei, beleza, vida que segue. E ele começou a ficar meio enjoado também. Ele já era, né? Mas pra mim... Eu preciso dar uma chance nova pra Harry Potter. Tenho uns 5... Entre 5 e 10 anos que eu peguei a Pedra Filosofal e, tipo, tava na casa da minha sogra, sabe? Nem era meu, né? E nem tinha em casa nada.
Eu falei, todo mundo fala esse Harry Potter aí, deixa eu ler, né? Eu li, sei lá, umas 20 páginas. Eu falei, nossa, cara, é muito infantil. Muito... Mas depois, com o tempo, eu entendi que ele começa infantil de propósito. Enfim, ele tá relatando uma criança. 11 anos. E que os leitores foram crescendo junto com o livro, né? Isso eu acho que é um poder que a Rowling acertou, assim, Isso foi muito bom. Por isso que marcou a vida de muita gente, né? As pessoas foram crescendo junto com o Harry Potter. Aí a gente foi pra Disney, conheceu os filmes e meu filho mais velho ganhou a coleção. Ela tá lá em casa esperando. Em algum momento eu vou criar coragem de novo pra ir pra isso. A Adriana do Irmãos.com, ela é desesperada pro Harry Potter. Ela ficou, né? Eu acho que se algum dia a gente for gravar sobre isso, dá pra fazer uma dobradinha, Adriana e Pedro, né? Já pensou? Opa, que legal. Uma coisa assim. Eu tô escrevendo um livro sobre Harry Potter também. Me marcou tanto que eu tô escrevendo aí. Espero que Mas você já tá com a editora certa ou tá naquele esquema de esperar alguém achar você de novo? Eu tenho uma editora que tá namorando com o projeto. Mas não tem nada certo ainda. Mas é um livro que eu tô já mais da metade escrito e já chorei escrevendo. Estranho o próprio autor falar disso, né? Mas é um conteúdo muito bom. Que legal, é isso bom. Não, eu não acho estranho, não. Eu já chorei escrevendo contos também. Eu tô falando sobre o amor em Harry Potter nesse livro, né? Vou fazer uma afirmação ousada aqui de novo. Depois da Bíblia, o livro que mais me falou sobre conceito bíblico verdadeiro de amor foi Harry Potter. Olha que por isso legal. Por isso que eu decidi escrever sobre ele. Saí muito impactado mesmo, assim. O último livro é incrível, gente. E é uma pena que os filmes tenham retirado o conteúdo explicitamente cristão de Harry Potter. A Rowling, ela é cristã, não? A Rowling é cristã, né? Não uma crente como nós, né? Mas ela é cristã. E o último livro do Harry, As Relíquias da Morte, ele meio que resume a história de tudo que está acontecendo em 2 versículos, que são os versículos que estão lá nos tomos tanto da família de Dumbledore quanto dos pais do Harry. E isso é perdido dos filmes, não tem isso nos filmes. Não é interessante, né? Fazer isso. Mas são versículos que não estão lá só por estar. São versículos que a Rowling usou para traduzir e resumir o sentido de toda a história, desde o primeiro. Né? Então a gente vai ler lá, né, que aonde está, né, o teu tesouro está o teu coração. Onde está o teu coração está o teu tesouro, né? E o último inimigo a ser derrotado é a morte. Então tem esses 2 versículos lá que fazem total sentido dentro da história. E os filmes perderam isso, né? E os filmes perderam para mim também um pouco dessa essência que a Rowling quer passar sobre o amor sacrificial e tal. Eles mostram, mas eles deixam de se aprofundar assim, um pouco nisso. O livro, ele é mais profundo. E o pessoal, quando eu comecei a ler Harry Potter, né, quando eu postei assim, tô lendo a Pedra Filosofal, todo mundo, 100% das mensagens eram: eu sei que é mais infantil no começo, talvez você não goste muito. Já era o pessoal tentando defender, sabe? Mas, gente, eu gostei desde a primeira página da Pedra Filosofal. Ai, que legal. É estranho isso, porque a Nárnia, ela é infantil, mas ela me pegou, não sei porquê. Assim, infantil que eu digo, o estilo e a contação da história, a evolução da história, ela não é como o Hobbit ou o Senhor dos Anéis, sabe? Ela é muito mais infanto-juvenil do que o Senhor dos Anéis, por exemplo. Só que lá me fisgou e no Harry Potter não. São 7 livros do Harry Potter, é isso? Sim. Você percebeu, Pedro, que em 3 ficções você indicou 17 livros? Isso se você contar que o Senhor dos Anéis são só 3, porque na verdade são 6, né? É verdade. Aí pode ser 20 já. Olha aí, então. Mas eu sabia que as indicações iam ser excelentes. E, né? de verdade, o nome Pedro Pamplona já surgiu aqui várias vezes. Vocês têm que chamar ele, vocês têm que conversar sobre Harry Potter com ele. E assim, o tempo é curtíssimo para um monte de coisa que a gente quer fazer, né? Mas só o fato de você ter aceitado o convite, ter indicado Harry Potter, pronto, a gente já riscou da lista, tá, pessoal? Não nos cobrem mais. Posso citar mais uma? Claro. Ou mais... Opa, só com pensar, certeza. quero boas ficções. Leia Duna. Duna é excelente, certo? Duna. Não é uma leitura tão E a Marina fácil. ama Duna. É, a minha Marina gosta. Eu achei o filme muito ruim, viu? O filme é ruim, porque a Marina achou bom Eu o filme. gostei. Mas eu achei tão chata a história. Eu achei o falei, filme nossa, maravilhoso. acho que eu não vou ler Eu o livro, também, não. nossa, maravilhoso. Eu achei o filme maravilhoso, mas eu concordo que o filme é muito feito pra quem já leu o livro. Sim. Ele não tá preocupado em explicar as coisas. Exatamente. Eu fiquei Com- muito com perdido isso eu no filme. concordo. Muito. Mas, pelo menos pra quem leu, eu achei excelente.
Sim. Maravilhoso mesmo, assim. Então, Que Duna também é muito uma bom. série de uma cacetada de livros aí, né? Tem São vários. 2 trilogias, não é uma coisa assim? Eu nem sei quantos são agora, mas são vários. Tem muitos. Porque o Frank Então, Herbert fica a dica morreu aí e o do filho Duna. dele continua escrevendo. Tem muitos livros. Mas eu só gostei. Eu li o segundo, não gostei, eu só gostei mesmo do primeiro. Uhum. Não foi nem pro terceiro, não, porque eu não gostei do segundo. Mas o primeiro o é uma primeiro, obra, é uma a obra série, de né? arte mesmo, assim, da ficção científica. É o livro de ficção científica mais vendido da história. Best-seller histórico, então vale a pena ler. Legal. E eu já citei a Fundação aqui, a Fundação é muito bom. E eu vou finalizar com um, que é um livro que eu gostei demais, que pouca gente sabe que esse livro existe, mas é o Jurassic Park, que é um livro, antes de ser filme. E que é um livro excelente, muito bom mesmo. Que legal. E que tem muita coisa diferente do filme, então mesmo quem já assistiu o filme 100 vezes como eu, vai ler o livro e vai achar a história muito boa. Então se você não sabe que existe, é um livro muito bom, leia Jurassic Park. Muito bom. A gente nunca fica satisfeito, porque a gente sempre quer mais, triste, né? mas que legal. É uma lista muito, muito, muito linda. E eu sei que se a gente chamasse o Pedro pra falar daqui a 1 ano, essa lista já teria muitas outras adições, né? Mas como a gente aqui, o tempo é curto e a gente tem que liberar o Pedro, a gente só quer terminar aqui a nossa entrevista fazendo 4 perguntinhas pra você. Você responde aí rapidinho e é isso. Bate bola. Exatamente. Beleza. Pedro, você prefere livro físico ou pode ser o Kindle ou digital? Físico, completamente. Sempre, né? Maravilhoso. E você tem meta de leitura ou você vai lendo? Tenho metas de leitura, sim, certo? Hoje eu não estou usando elas porque, como eu entrei numa pós-graduação e eu estou escrevendo 2 livros ao mesmo tempo, eu tirei as minhas metas de leitura, porque eu tenho que ler os livros da pós-graduação, e estou lendo vários. Se eu mostrar como está a minha mesa aqui dos livros que eu estou pesquisando, é uma bagunça. Mas eu só não estou usando agora por causa disso. Mas uso sim. Eu costumo ter uma meta de ler pelo menos 3 livros por mês. Se forem livros maiores, né? Mais páginas, de 2 no mínimo, né? Então eu tenho essa meta aí para metas, né? e defino também algumas leituras que eu já quero fazer durante o ano. Legal. E os temas que eu quero ler, né? E você costuma ler um livro de cada vez ou ler 4, 5, vários ao mesmo tempo? Hoje tá mais confuso, né? Eu tô lendo capítulos de um, capítulos do outro, mas eu costumo sempre ler pelo menos 2 livros ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, né? De cada vez, vamos dizer assim, né? Então, geralmente eu tô lendo uma ficção e um livro de teologia. Às vezes eu tô lendo 3, né? Mas no mínimo 2. Dificilmente eu tô lendo só um. E costuma abandonar a leitura ou é Caxias e vai até o final, mesmo não gostando? Não costumo muito abandonar, mas abandono se for preciso. Se o livro não for bom ou se o livro não estiver dentro do meu propósito de leitura, eu comecei a ler um livro, esse livro aqui não é o que eu imaginava para agora, eu preciso ler outro, e então eu abandono. Mas não é muito comum não, geralmente eu faço um trabalho de escolher os livros e escolho né, alguns critérios, e aí não abandono muito assim as leituras, mas acho normal abandonar. Se você tiver motivo para abandonar, abandone, volte depois, ou não volte, né? Quanto que você precisa ler do livro pra se convencer de que não vou porque ele não é bom? Rapaz, isso é muito relativo. Muito relativo. Tem livros que eu abandono logo no começo, assim. E talvez nem seja ruim. Às vezes na introdução a gente vai ler um livro, pega um livro na estante, eu compro um livro, né? E se você não olhar antes, você pode comprar um livro que não é aquilo que você quer ler. Né? Por exemplo, eu comprei um livro uma vez, ele vinha na capa dizendo que tratava muito sobre legalismo. E aí, quando eu abri ele, eu fui ler e falava de legalismo, mas não era aquilo que eu queria ler. Era sobre uma polêmica histórica de uma época aí, séculos atrás, que teve. E aí eu abandonei, logo no começo. Sim. Então vai muito disso, ou porque é ruim, ou porque está ensinando coisa ruim, ou porque não é do meu propósito de leitura. Eu defino, olha, eu vou ler livros desse tema e que falem dessa forma aqui. Se o livro não é assim, então não vale a pena continuar. Mas eu sempre recomendo que as pessoas estudem um livro antes de comprar, né? Olhem a introdução, o índice, a capa. Tem muito vídeo meu falando como fazer isso aí no YouTube. Exatamente, é o trabalho da curadoria, né? Então eu acho que é muito importante, porque quando você confia na opinião de uma pessoa, quando você acredita naquilo que a pessoa ela tá ali
pregando, né? Eu acho que isso facilita muito a nossa vida. Por isso, pessoal, que as indicações do Pedro são ótimas indicações para você começar e gostar de ler. A gente queria muito agradecer, Pedro, de verdade. Foi um prazer conversar com você. Olha, foi uma delícia. Quem sabe uma outra oportunidade a gente conversa mais, porque realmente eu tenho muita coisa pra falar com você sobre Harry Potter, agora Senhor dos Anéis, a minha querida Elwin, que eu acho tão injustiçada, enfim. Mas queria muito agradecer de verdade pelo tempo, por poder separar aí na sua agenda pra conversar com a gente. E agora é o momento de você fazer aí o seu jabazinho, falar das suas redes sociais. Isso. E encerrar aí. Beleza. Eu queria agradecer também pelo convite. Gosto muito de conversar sobre livros, né, sobre ficção. Gosto mais de falar sobre ficção do que teologia, nessas conversas informais. Assim. Eu já passo a vida toda falando de teologia, né? Então, no dia que for falar sobre ficção aí, pode me chamar. Só pra falar de Harry Potter mais ainda. Que legal. Né? E fico feliz aí com o convite. Foi um prazer. Foi uma conversa muito boa, passou rápido o tempo. Sim. Obrigado mesmo. Imagina. Pessoal aí que quiser me encontrar, meu @, tanto no Instagram quanto no Twitter, é Pedro, M de Maria, C de casa e P de pato. Pedro MCP. Né? Tô lá no Twitter e no Instagram. E é isso. A partir de lá você conhece meus outros conteúdos. Tudo isso aqui que eu falei sobre leitura, nessas perguntas agora finais, eu ensino bem mais detalhadamente no meu curso de leitura. A gente abre turma sempre em dezembro, e aí tem muito conteúdo lá no curso para você dar os seus passo a passo, aprender a planejar a leitura, escolher os livros, a ler os livros, a estudar os livros, comparar os livros, ler mais, enfim, muita coisa lá. Também tem o meu seminário sobre ficção, tá tudo lá nesse curso, que como legal. ler ficções e produzir as ficções. Você abre vagas uma vez por ano, é isso? A gente abre as inscrições uma vez por ano, sempre em dezembro, porque a ideia é que as pessoas passem um ano fazendo esse curso e um ano com a minha... Eu vou nem dizer tutoria, mas com a minha ajuda, tá? A gente fica no grupo lá ajudando as pessoas, indicando, acompanhando. Sensacional. E a galera tem acesso direto a você mesmo. Vídeo aula gravada. Não, o curso é gravado. A gente tem algumas lives, né? Que aí é ao vivo. Legal. E tem um grupo lá também que eu fico lá interagindo com o pessoal. Né, todo dia, praticamente. Tem alguém aqui mandando alguma coisa. Você pode me procurar no YouTube também. Tem muito conteúdo no canal do Review, tem muito conteúdo sobre livros, sobre como ler melhor, como ler teologia. Tem muita coisa lá. No meu Instagram tem os conteúdos, tem um destaque lá só sobre Harry Potter, os meus textos lá sobre Harry Potter. E em breve vai sair esse livro aí. E quando sair, todo mundo compra. Isso aí. Vamos esgotar, né? E você tem quais livros publicados hoje? Eu tenho A Jornada Excelente, outro que eu escrevi com o Iago e com o Guilherme Nunes, que é o Você é o Ponto Fraco de Deus e Outras Mentiras da Teologia do Coaching. Uau! Que é outro livro publicado. Muito bom. Que Em breve vai sair um, aí, e depois desse vai sair, espero que saia do Harry Potter. Aí serão 4. Aí sim, hein? É só ficar de olho nas redes aí e não perder nada. Com certeza. Exatamente. Muita qualidade, com certeza. E se você estiver aqui em Fortaleza e quiser conhecer a Filadélfia... Ou assistir um joguinho, né? Ou me chama aí pra gente ir no Castelão juntos. Opa! A Filadélfia fica na rua Reverendo Bolivar Pinto Bandeira, 119. Para quem é aqui de Fortaleza, é perto do Iguatemi, perto da Unifor, bem perto da Câmara dos Vereadores, perto da Washington Soares, que é uma das principais avenidas aqui de Fortaleza. O site da Filadélfia é www.ibfiladelfia, IB de Igreja Batista, né? ibfiladelfia.org, e no Instagram é ib.filadelfia. Tá bom, muito obrigado, Pedro. Obrigado, senhores ouvintes, por ficar com a gente. Não esqueça, a gente tem um canal no Telegram, a gente tem um canal novo aí no Discord pra você participar com a gente. A gente tem o Clube Ictus, tem tudo aí em ictus.com.br, tem na descrição do programa, todas as formas que você pode ajudar a gente, sendo um apoiador também do Ictus. A gente precisa bastante da sua ajuda. Se você gosta do nosso conteúdo, se envolva com a gente financeiramente também. De novo, Pedro, foi um prazer te conhecer pessoalmente agora, né? A gente acompanha em rede social e tudo, mas é sempre aquela coisa distante. Agora a gente pode ficar aqui 1h e pouco cara a cara, olhando um no olho e batendo um papo gostoso. Obrigado, Carol, por mais esse tempo junto com a gente. E até semana que vem no Ictus Podcast. Obrigada, pessoal. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Deus abençoe vocês.